Let me tell you. You my little boo thing. Sejam muito bem-vindos a mais um Frutuoso Cast, nosso podcast que nasceu para falarmos sobre empreendedorismo na advocacia ou não, empreendedorismo de uma forma geral também, falarmos sobre mercado de trabalho, negócios, geração de riqueza, falarmos sobre o que der na telha desde que envolva esse mundo que nos fascina, mundo corporativo, mundo empresarial, mundo dos negócios, mundo da gestão. E hoje nós estamos com um convidado aqui mega especial, inclusive confesso e confidencio que estou aqui um pouco nervoso porque vou falar de comunicação com o mestre da comunicação. Para mim, ele é um dos melhores comunicadores do Brasil, na minha opinião. Sempre fazia entrevistas com ele e hoje estou aqui entrevistando meu querido amigo Aldo Vilela. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito bem. Muito obrigado, Frutuoso, pela atenção, pelo crédito aí. E nada melhor que um dia após o outro, né? Veja aí, que quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Exatamente. Mas obrigado, Frutuoso, pela atenção. Vamos lá, vamos conversar, vamos falar de empreendedorismo. Vamos lá. Bom, Aldo Vilela dispensa apresentações, né? Ele é âncora ou apresentador? Qual é a diferença, hein, Aldo? A diferença é a seguinte, eu trabalho na Rádio CBN já há quase 20 anos. E a CBN, ela existe há 32 anos e a ela foi dada essa marca dos âncoras. Isso é uma coisa que já vem dos Estados Unidos, né? Não existe mais aquele apresentador de telejornal, aquele apresentador de programas de rádio. O que o âncora faz? Qual é a diferença do âncora para o apresentador? O apresentador, ele apresenta. E o âncora, a ele é dado o direito de, além de apresentar as notícias, as informações, ele faz um comentário, ele tece a impressão dele em relação àquilo que foi apresentado, ele amplia um pouco mais o leque daquela notícia. Então, ele é um condutor do programa e, por ser condutor do programa, a ele é dado o direito de encher aquele programa com os comentários dele, com a impressão dele sobre aquela notícia, com a opinião dele sobre aquela notícia. Editorial, algo mais autoral. Algo mais autoral. É dado a ele o direito do editorial. Ele pode, ele deve e ele repassa aquele editorial, coisa que o apresentador não tem. Você tem alguns exemplos na televisão e no rádio hoje está muito comum. Entendi. Então, aquele caso em que, sei lá, o William Bonner... Pronto, ele é apresentador. Por que ele é o apresentador? Porque ele apresenta. Não dá nenhuma opinião. Ele se limita à leitura do teleprompter, que está lá, chama a notícia, chama a reportagem e pronto. Né? Ele não opina sobre aquela matéria, diferente de outros telejornais. O telejornal da Band, por exemplo, você tem os apresentadores que opinam, que fazem comentários, né? E, em linhas gerais, a diferença é essa. Então, você é apresentador e âncora, porque o que você dá de opinião não é brincadeira. Apresentador, âncora e enxerido, né? A gente termina falando de tudo o tempo todo. Eu vejo o pessoal dizendo... Porque a gente passa a ser mais generalista, não é, Frutuoso? O especialista é quem a gente entrevista. Só que a gente tem que ser meio que generalista para poder opinar sobre alguma coisa, né? Sim, sim. Para não falar besteira, né? Bobagem. Sim. E aí, nessa de dar opinião, eu vejo, Aldo, que você, e isso é um elogio que eu lhe faço, sem nenhum... Obrigado, você é meu amigo, aí não vale. Mas eu vejo que você bate em Chico, em Francisco, em quem tiver, porque eu já vi uns áudios circulando seu por aí, alguns áudios, você metendo sarrafo no político da vez. Porque é o seguinte, né, Frutu? A gente vive... Nós somos regidos pelo alicerce triplo, né? O judiciário, o executivo e o legislativo. O legislativo tem feito uma série de bobagens ao longo dos anos. O executivo segue a mesma regra. E o judiciário também. Então, acho que temos o direito, e a mim pelo menos é dado esse direito, do ponto de vista editorial, de fazer algum comentário quando eu não entendo que aquilo seja da melhor maneira, né? Que não seja correto. E, evidentemente que eu posso estar errado na maioria das vezes,
Mas a forma de comentar, a forma de criticar, talvez, seja aquilo que as pessoas querem falar. Né? Sim. Quando de uma decisão errada de um Supremo, que eu não entendo nada de justiça, eu busco quem entende da justiça. Mas a gente lê, a gente tenta se aprofundar. Quando de um erro do Legislativo, quando de um erro do Executivo, é necessário que você tome partido. Então, eu não gosto muito, sempre foi assim também, eu não gosto muito de ficar em cima do muro, não. Sim. Eu acho que você não deve ficar em cima do muro, até porque hoje essa coisa de comunicação está muito ampla. Sim. Todo mundo hoje é um potencial comunicador. Todo mundo hoje tem uma emissora de televisão que pode entrar ao vivo. Todo mundo hoje tem uma emissora de rádio, todo mundo hoje tem um jornal, porque é só escrever um blog, é só fazer um site. Onde você estiver, em qualquer lugar do mundo, você abre o seu Instagram, faz uma transmissão ao vivo. Verdade. Facebook, o mesmo processo. Então, Mundo. nada mais democratizado do que o sistema de comunicação global. Verdade. Pelo menos eu acredito assim. Então, por que você vai estar se omitindo, né, de dar uma opinião, quando tem muito ouvinte ali que fideliza, que ouve você por conta disso? Sim. Às vezes a gente fala o que você talvez queria falar e não consegue naquele momento. Sim. Às vezes você fica... A mesma indignação que eu tenho, você também tem. Sim. E o que eu não posso é ficar calado diante dessa indignação. Verdade. Então, para você, eu vou ficar calado, eu sou um mero leitor de notícia, um mero apresentador. Então, ao longo minha vida profissional sempre foi dessa maneira. Sempre, e também tive muita sorte que as empresas por onde passei nunca interferiram no editorial para tolir, não. Sempre me deram apoio nesse aspecto. E olha que às vezes eu saio da linha, às vezes eu reconheço que eu exagero, inclusive, né? Mas... Deixa eu pegar esse teu gancho aí, Aldo. Você falou que hoje em dia o mundo tá... a pessoa liga o celular e já está com seu canal ali, sua rede de televisão privativa. Aqui um exemplo é o podcast. Exato, Aí. exato. Deixa eu pegar esse gancho aí, Aldo, e eu queria que você falasse para os advogados Perfeito. e os empresários, e advogados e empresários que nos ouvem. Porque, veja, o que é que você, Aldo, tem a dizer para o advogado que não se comunica? Esse advogado que simplesmente se enfurna no seu escritório, certo, e acha que, sendo um bom manuseador do direito, de livros, de vadimeco, de Constituição, as coisas vão chegar para ele. Por si só, vai fazer o sucesso da carreira dele. Que é uma fórmula, Aldo, que eu já estou convencido de que não é suficiente no mundo atual. No mundo atual, o advogado que não for para as redes sociais, não se posicionar, acontecer um caso enigmático, ele vai lá e dá a opinião dele, ou ele expressa as opiniões dele. Se ele não fizer isso, eu estou convencido de que o mundo vai se encurtar para ele. Você é um comunicador por excelência, Aldo. Como é que você vê a comunicação para o advogado e para o empresário? Bom, vamos falar por advogado. Eu tenho uma legião de advogados que me escutam. Graças a Deus eu tenho uma grande audiência com os advogados, com os operadores do direito. Não só advogados, juízes, magistrados de um modo geral, desembargadores, porque na CBN eu falo diariamente e meu programa vai das 14h até às 17h. E eu tenho uma audiência muito grande de deslocamento. E aquele advogado que se desloca, que vai para o fórum, que vai para o escritório, que vai para um lado, que vai para o outro, ele sempre vai ouvindo a gente. O advogado que não se enquadra nesse perfil que o Frutuoso falou agora, fecha o escritório, vai embora para casa, porque você vai automaticamente morrer. Não há mais espaço para o advogado que fica confinado, o advogado que fica preso, o advogado que fica refém daquilo que ele acha que conhece. Primeiro, o conhecimento do advogado é amplo. Todos se formam, as cadeiras são as mesmas, sim, a pauta é a mesma, a lei é a mesma. Então, isso aí não tem o que discutir. Sim. Só que, veja, para você ter um diferencial, você tem que saber se comunicar. Se você não sabe se comunicar, você vai estar afadado ao fracasso na sua profissão, qualquer que seja. A questão do advogado se mistura muito com jornalismo, com comunicação, porque o advogado, ele é um orador. O advogado, ele é um comunicador. Um advogado, ele é um ator. Um advogado, ele teatraliza. Um advogado, ele tem que saber usar a boa expressão em determinados momentos da sua fala. O advogado tem que entender da lei, e dessa lei que ele entende, teatralizar, interpretar, sim, jogar para o público. Sim. O advogado que vai para o júri é um ator. Sim, sim. Ele tem que se vender. Se ele não consegue se vender, ele é um péssimo produto. Sendo um péssimo produto, ele vai para o chão da prateleira. Então,
É simples, essa coisa. Se não soubesse comunicar, Frutuoso, esqueça. Tá fora do mercado. Mas tá fora do mercado mesmo. Tem exceção? Tem. Tem exceção. Mas a maioria esmagadora fora do mercado. E tanto é que você vê o seguinte: veja a quantidade de faculdade jogando para o mercado advogado. Sim, sim. Hoje, tal qual todo mundo é jornalista, todo mundo é advogado também, e só sobrevive, camarada, o melhor. Verdade. Acabou, isso não se discute. Na minha humilde visão, certo? A gente recebeu aqui, Aldo, o presidente da OAB. Gente boa, da mais alta qualidade, Fernando competentíssimo. Sim, excelente advogado, excelente gestor. Grande abraço, doutor Fernando. E ele trouxe um dado aqui que a gente ficou aqui de boca aberta. Ele tem A quantidade de faculdade? 41 mil advogados sobre a gestão da OAB Pernambuco. Pois é. OAB Pernambuco, Pois é. 41 mil advogados. Imagina, Aldo, uma sociedade pernambucana. A Pernambuco não é um grande centro como São Paulo, como Rio de Janeiro. Estado pobre. Ou como cidades Estado pobre. internacionais, Nova York, Londres. Frutuoso, Pernambuco, Frutuoso. 41 mil. Pra você ver, 41 mil. Você tem uma população de 9 milhões de habitantes. Vamos botar 10 milhões, tá? Eu estou arredondando para cima. Desses 10 milhões, a metade vive abaixo da linha da pobreza. Então você tem 5 milhões de pessoas que passam fome aqui no estado. É um estado pobre. É um estado que você não tem maiores oportunidades. E num mercado desse, com a quantidade de advogados aí, meu amigo, se você não souber se destacar, você está fora. Verdade. Lamentavelmente. Isso é fato. E a prova é isso. Verdade. Né? Você vê a quantidade de faculdade que tem aí formando advogado. Sim. Você vê a quantidade de bacharel. Sim. Porque uma coisa é você ser advogado, outra coisa é ser bacharel. Ainda, por sorte, por muita luta da OAB, você tem o exame de ordem, que é o que, de certa forma, peneira, né? Se tirar o exame da ordem, vira bagaceira. Não, e tem projeto na Câmara para tirar. É mesmo. Tem projeto na Câmara dos Deputados para acabar com o exame da OAB. É porque é o seguinte, a Câmara dos Deputados, né, parte trabalha, parte não faz nada e parte atrapalha. O processo é esse. Então, existe projeto que não é de agora, não. Projeto de lei para acabar com o exame de ordem da OAB no Brasil, que é um tamanho absurdo. Eu acho que toda profissão ela tem que ter uma chancela. Né? Diferente de jornalismo, porque jornalismo acabou. Não precisa nem mais de curso superior para ter o registro agora. Isso acabou. Mas advogado, medicina, tem algumas profissões que tem que ter uma chancela para poder dizer... Engenharia, o que tem de prédio caindo com toda a fiscalização. Pois é. Acabar com essa história não, porque eu sei fazer conta, eu sou engenheiro. Não, exato. Porque eu me comunico bem, eu sou jornalista. Aí você chega num ponto que, lamentavelmente, é questão de Supremo, terminou nisso, mas para outras profissões eu acho que tem que ter a chancela para meter aquele profissional na rua. Sim. Agora, o advogado, além disso, se ele quiser estar no mercado de trabalho, ele tem que ser empreendedor. Se ele quiser estar no mercado de trabalho, ele tem que saber se vender. Para saber se vender, você tem que saber se comunicar bem. E se comunicar bem não é ser um Silvio Santos da vida, nem um Chacrinha, não. Claro. Se comunicar bem é saber vender o seu produto através de você. E hoje todos os canais estão aí para que esse advogado ele se coloque bem na função ao qual ele se predispõe a atender o público. Perfeito. Estamos tendo uma verdadeira aula de comunicação aqui para a nossa sociedade aqui jurídica da advocacia. Aldo falou uma coisa muito interessante. Você falou, Aldo, que o advogado ele tem que teatralizar. Sim. E eu lembro algumas vezes, né? Algumas vezes. E eu lembro, Aldo, que de vez em quando a gente faz reuniões lá no escritório em que eu boto todos os advogados no auditório e converso com eles, passo um pouco da nossa experiência, instruo como é a concepção de mundo de advocacia que a gente tem em mente. E eu sempre falava isso para os meus advogados, da experiência que eu tive com os clientes. Às vezes um cliente nosso lá da Frutuoso Advocacia vai para uma audiência e eu pergunto, eu ligo para esse cliente, olha, você foi para a audiência com a doutora fulana de tal, deu tudo bem, deu tudo certo. E aí o meu cliente, às vezes, no passado, dizia, o advogado da outra parte ganhou a audiência. Aí eu ficava pensando, não existe isso de ganhar a audiência. Mas eu ficava pensando, quando saía a sentença, nós ganhávamos o processo. E o cliente dizendo que o advogado da outra parte ganhou a audiência. Aí eu ficava matutando.
O advogado, na audiência, Aldo, é importantíssimo, e aqui vai uma dica para os advogados que nos ouvem, é importantíssimo que, na audiência, ele use aquele palco para, não vou dizer aqui se amostrar, não é isso, ele tem que ser técnico, vender mas ele precisa teatralizar, às vezes esbravejar, impugnar, chamar uma questão de ordem, contradizer lei, né? um Ministério Público, outro advogado, porque o cliente ali naquele momento é um dos poucos momentos de contato do cliente com o advogado, é numa audiência, é num atendimento, e o cliente precisa se exibir positivamente. Como você falou, Aldo, tudo é venda hoje, né? E a questão é a seguinte, não é que ele deve se exibir por se exibir. Ele tem que fazer a defesa ou a acusação técnica baseada no quê? Sim, na lei. Na lei, sim. A lei é uma só. Então tá lá. Não tem nem o que discutir isso. Agora, vai depender de cada ator, né? Na condução de um processo. Para isso que eu digo que ele tem que se comunicar bem. E a comunicação, Frutuoso, ela não é só a comunicação verbal, né? Ela tem a expressão corporal, ela tem a expressão gestual, ela tem a entonação, ela tem a inflexão da voz, ela envolve uma série de coisas. Alguns advogados têm o dom da oratória. Alguns advogados, por natureza, se comunicam muito bem na fala, se comunicam muito bem no gesto, se comunicam muito bem na indumentária, na forma de se vestir, se comunicam muito bem na forma de dialogar. Alguns, isso é nato, isso é da pessoa. Mas quem não tem uma outra particularidade vai em busca do estudo. Então, isso é fácil, isso não é bicho de sete cabeças, não. Para isso, existe aí inúmeras pessoas preparando os profissionais de comunicação, estão aí no mercado para isso, para orientar. Isso não é só advogado, né? Isso é médico. Médico também hoje é gestor. Sim, se o médico não for gestor do consultório dele, o outro vem e toma. Sim. Isso é mercado. Então, não adianta aquilo. Não. Agora, você já comeu ovo de pata? Ovo de pata? De pata. Sim. Já comeu ovo de pata? Você é um dos raros. Por quê? Pouca gente come ovo de pata, porque a pata, quando bota o ovo, ela fica caladinha. Ela não diz. Ao contrário da galinha. O que é que a galinha faz quando bota ovo? Sai cantando. Verdade. Então, marketing, né? Faz o marketing dela, né? Faz o marketing. Então, essa é a questão. Você tem que saber se comunicar. Verdade. Porque, às vezes, você tem um advogado na mesma condição de igualdade do outro. Quando você se forma, você sai na mesma condição de igualdade, conhecendo absolutamente tudo. E alguns se dão melhor na vida profissional, porque justamente faz o quê? Se comunicam melhor. Comunicam bem. Se posicionam melhor. Tem mais... É verdade, Aldo. Que é importante, essa comunicação, é como você falou aí, não é um termo bem nordestino que a gente usa, não é se amostrar. Não, é se comunicar. Sim. Né? É vender o produto que você tem. Exato. A não ser que você não queira. Não quero. Eu sou um advogado que eu quero ficar escondido, só trabalhando no bastidor, e tem esse tipo de profissional também. Quer ficar lá na caverna, o xereque, redigindo, sem falar com ninguém, sem interagir, lá vivendo no mundo de Nárnia, né? E tem, né? Tem esses. Existem desses. Agora tem um detalhe, viu, Frutuoso? Para quem quer empreender na advocacia como bom gestor, como bom advogado, como bom administrador de escritório, como bom administrador de banca, ele tem que ter uma coisa, senão nada disso funciona. Ele tem que ter o quê? Conhecimento na área de atuação. Verdade. Então, pronto. Se ele não tiver conhecimento, acabou. Aí ele está morto. Ele tem que ter o quê? Conhecimento para poder ele dominar. Quem tem o saber, né? Quem tem o conhecimento, domina. Hoje, Aldo, eu acho que você foi muito feliz, porque hoje a gente vê que esse conhecimento ele é a base. Ainda, e graças a Deus que ainda é assim, a diferenciação do mercado está por aqueles que são mais profundos, mais conhecem, mais se aperfeiçoam. Aqueles advogados generalistas estão cada vez mais com dificuldade de ganhar inserção. Agora, construída essa base, aí você tem que ir para outros predicados. Sim. Network, comunicação, que gestão. Coloca, né? As ferramentas são colocadas para você. Veia empreendedora. O advogado tem que ser um empreendedor. E tem aquela coisa da futuca. Não, eu não sou empreendedor. Todo mundo é empreendedor. Verdade. Todo mundo.
A partir do momento que você acorda, você já passa a empreender. Por quê? Quando você chega lá no seu guarda-roupa, você diz, não, eu não vou com essa camisa, eu vou com essa outra. Por quê? Porque eu estou melhor com essa. Não, essa calça combina mais com essa. Esse paletó aqui é melhor. Então você já está empreendendo. Porque você quer vender o quê ali? Sua imagem. Exato. Né? Então, algumas regrinhas seculares são válidas. Primeira imagem é a que fica. Exato. Né? Como é que eu vou contratar, como é que eu vou a um escritório de um advogado e esse advogado que vai me atender demonstra fragilidade no conhecimento daquilo que eu vou em busca de solução. Você corre, sai para Abraço. outro. Mesmo processo com um médico, com qualquer... É assim. Se você tem conhecimento, você tem domínio. E como você falou, essa questão do generalista, hoje o conhecimento hoje é tão amplo, é tão verdadeiro que você vai para a medicina. Antigamente você era um médico clínico geral. Hoje em dia, se você tem um problema no ombro, o cara diz, olha, eu vou te indicar fulano que conserta o ombro esquerdo, eu vou te indicar fulano que conserta o ombro direito. Então, cada vez mais as pessoas estão o quê? Focadas na especialidade. Eu tenho um amigo que é especialista em joelho. Pronto. Daqui a pouco faz joelho. Pronto. Daqui a pouco vai ser especialista só no joelho direito. Outro só no joelho. Mesmo processo. Agora, o geral, você tem que conhecer. Tem que ter, verdade. Ô, Aldo, eu sei que a gente não pode aqui ter bola de cristal, mas como é que você vê, Aldo, o futuro da comunicação no meio da advocacia e no meio do mundo empresarial? Por que eu faço essa pergunta, Aldo? Quando a gente começou na nossa carreira jurídica, lá em 2009, nós éramos regidos na advocacia pelo provimento 94. Era um provimento que a gente não podia fazer publicidade, não podia fazer... Né? Isso já caiu. O provimento 94, ele caiu, não permitia que o advogado fizesse, por exemplo, patrocínio, não permitia que ele tivesse muitas vezes nas rádios, e agora esse provimento ele foi substituído pelo provimento de 2021. Medicina também caiu, viu? Medicina também houve avanços, para se adequar aos tempos modernos. Né? Obrigado, amigo. E aí, Aldo, eu te pergunto, essa evolução, obviamente, ela está em andamento. Esse mundo aqui é novo. Esse mundo de podcast, YouTube, esse mundo não tem aqui 10 anos ainda. E não tem novo. Para onde você enxerga, Aldo, que essa comunicação vai caminhar, essa comunicação profissional, aonde ela pode chegar, qual é o futuro desse mundo? Bom, hoje já está acontecendo tudo isso que você falou. A própria OAB, os próprios conselhos, medicina, por exemplo, e outras instituições, outras profissões, já estão cientes de que não adianta você lutar com o que já está presente e com o que é realidade. Então, acabou. É aí onde vai prevalecer quem mais sabe se comunicar, quem mais consegue vender o seu produto. A legislação que autoriza agora os advogados, os médicos, vamos tratar dos advogados, não que ela chegue tarde, não, ela chegou no seu tempo. E compete agora aos escritórios trabalharem isso. Então, outro componente muito sério que vocês estão enfrentando, e os advogados vão enfrentar, e já estão enfrentando, não em escala muito grande, é a inteligência artificial. Sim. Então, hoje está muito presente nos escritórios de advocacia. Todo escritório de advocacia tem inteligência artificial já trabalhando. Inteligência artificial significa dizer que um ou outro advogado pode perder aquele seu campo de trabalho, porque isso é óbvio, como em todas as profissões. Se comunicar, se publicizar, faz parte do moderno, faz parte do atual. Para isso, vocês têm uma ordem que trabalha nesse atual. Aqui em Pernambuco, a ordem é muito bem regida. O presidente Fernando Ribeiro, ele é um cara à frente do tempo dele. Não só o presidente Fernando Ribeiro, Anne Cabral, da Caixa dos Advogados, você tem uma série de lideranças da OAB que são modernas, que são à frente do tempo. E a OAB é uma instituição que é um recorte disso. E não vejo nenhuma dificuldade de adaptação disso. Agora, quem tem o seu escritório, quem se forma na projeção de montar uma estrutura de advogados e não colocar na mesma tabela de importância a comunicação, está fadado ao fracasso. Eu tenho que botar, eu tenho que ter uma assessoria de imprensa, eu tenho que ter uma estrutura de estúdio, eu tenho que ter uma pessoa para cuidar das redes sociais. Não precisa você
se voltar para essa mega estrutura. É o que eu falei, hoje com o celular à mão você tem absolutamente o poder dar o primeiro de fazer passo. Dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo. O que você não deve, em hipótese alguma, atenção advogados, que vocês não devem, em hipótese alguma, é deixar de lado essa questão da comunicação. Ah, não, mas eu não sou comunicador. Então você tem que se tornar para você poder estar bem na sua profissão. Agora, se adaptar. Isso não é só para advogado, viu, Frutuoso? Para todas as profissões. Tá? Para quem faz o bolo em casa e precisa vender, para quem faz a empadinha em casa e precisa comercializar, do menor ao maior, do micro ao macro. E com o advogado não muda, não. Se você pega o carro pelo Recife e circula pelas principais avenidas, você vai ver a quantidade de escritórios de advocacia que tem. Está infestado. Não, gigante. Às vezes eu penso, poxa, como é que se mantém essa estrutura aqui? De que maneira se mantém isso? Então, a concorrência é muito grande. Né? E nessa concorrência, se você se destaca, né, você termina levando vantagem. Ô Aldo, vamos falar um pouquinho de política. Agora, obviamente, trazendo para o mundo da gestão. Não somos um podcast de política. Claro, longe disso. E nem nos propomos a isso. Mas a gente sabe que a política, Aldo, ela nos governa. A gente não estamos numa ilha isolados do mundo. Isso. Aldo, por que nós empresários, e aqui eu me coloco como empresário, já que eu tenho algumas empresas, e o escritório de advocacia não deixa de ser uma empresa, advogado que está nos ouvindo, pare de chamar seu escritório de, como é aquela expressão que o pessoal usava antigamente, firma. É uma coisa horrorosa. Lá na firma é uma coisa do século passado. O escritório é uma empresa, o escritório tem contabilidade, o escritório tem administrador. A partir do momento que você já tem um funcionário, é uma empresa. Você tem que tratar como tal. Exato. Então, o escritório como uma empresa, por que, Aldo, a gente tem tanto essa sensação de que as nossas empresas são tão prejudicadas pela classe política, hein, Aldo? Por que esse povo ferra tanta gente? Bom, a questão é simples. O Brasil é um país que foi feito para não dar certo, ok? Por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente produza, por mais que a gente tenha um país extremamente poderoso, nós temos a pior situação do mundo, porque os piores políticos eles estão no Brasil. Claro que existem outros países, mas não é nem ponto de comparação. Quando você tem um país que é uma das maiores democracias do mundo, quando você tem um país aí com mais de 8 milhões de metros quadrados, você tem costa, 8 mil quilômetros de costa, você é um país que você não tem intempéries naturais, você é um país onde você planta, colhe, você tem um país diverso, são vários países dentro de um país. Sim. Você tem frio na ponta, você tem calor na outra ponta, você tem um verde abundante, enfim, você tem um país pronto para ser uma grande empresa, se bem administrada. Dizem que o Brasil é um país maravilhoso, só o que não presta é o tal do brasileiro, né? Talvez boa parte desse brasileiro, né? Mas o que acontece é o seguinte, Frutuoso, nós somos extremamente mal gerenciados. Nós somos uma empresa, o Brasil é uma grande empresa, e uma empresa forte que não quebra nunca. Mas nós somos mal gerenciados. Lamentavelmente, nós temos uma categoria política, ou boa parte dessa categoria política, que não serve para nada, a não ser trabalhar em benefício próprio. Se o Brasil fosse bem gerido, se os governadores gerissem bem os estados, se os prefeitos gerissem bem as prefeituras, se o presidente conseguisse mandar, se a Câmara conseguisse trabalhar em prol da sociedade, nós éramos um país de ponta. Então, já que você puxou essa analogia, nós somos uma empresa, uma grande empresa, com um potencial gigante, mas nós temos os piores gerentes, nós temos os piores gestores, nós temos os piores condutores. Essa é a questão. É um país diverso. Você vê um país com 5.570 municípios. Logo, 5.570 prefeitos, que recebem salários altíssimos. Vice-prefeito, que recebe salário. Um país que tem 57 mil vereadores. Logo,
Pagamos a vereadores. Eu sempre defendi que vereador não precisa ganhar dinheiro. Não quero lá defender a minha comunidade, por que eu estou ganhando dinheiro? Exato. Ou, no máximo, o salário do vereador deveria ser relativo à profissão dele, né? Sim. Você é o quê? Professor? Então você recebe aqui como Salário. professor, tal. Então, você tem um país que, lamentavelmente, é pulverizado com excesso de benevolência para político ruim. E, geralmente, esses políticos eles se perpetuam no poder. É o pai, é o filho, é o neto. É um feudo, né? É o feudo. E as pessoas não conseguem entender isso. Há uma má educação política gigante. As pessoas não entendem isso. A política está presente na sua empresa, a política está presente na minha empresa, a política está presente em todos os ambientes e as pessoas deveriam se interessar e discutir um pouco mais. Mas aí, Aldo, veja, será que isso não é um pouco... porque tem aquela história, o cara estava lá no... Não sei se vocês já viram essa história. O cara estava lá na frente do político, aí chega para o político num palanque. O político está lá no palanque, vou fazer, vou acontecer, vou fazer. Aí chega o cara lá, seu bandido, seu ladrão, bota o dedo em riste na cara do político. Você é um corrupto, você é isso, você é aquilo Vota outro. nele. Aí o político fica só assim, escuta. O político fica só lá, continue, e ele, você é corrupto, você é isso, aquilo outro. Aí no final o político chega para ele e fala: muito prazer, você tem razão, eu sou o seu representante. Ou seja, eles nos representam, Sim, eles cai de representam a paraquedas, sociedade. cai de paraquedas, Teve uma história que aconteceu aqui, Aldo, que assombrou a sociedade de Pernambuco. Não sei se você Qual lembra, delas? mas na Copa do Mundo de 2014, houve um jogo aqui na Arena Pernambuco, O episódio dos japoneses lá? os japoneses. Ah. E assombrou a sociedade pernambucana, porque a parte da torcida do Japão, dos limpou o japoneses, estádio e tal. estava mais limpa após o jogo do que antes do jogo. Questão Porque de os sociedade. japoneses limparam, fizeram asseio. Frutuoso. Isso não é muito da sociedade, Aldo? Aí vem aquele ditado popular que muita gente não concorda. O povo tem o governo Que merece. Por uma questão simples, o político não está interessado em educar a população. As pessoas são muito mal educadas, principalmente na questão política. As pessoas ainda recebem dinheiro para votar, as pessoas recebem telha para votar, as pessoas recebem tijolo para votar, as pessoas recebem cesta básica para votar. É assim. Verdade. Não, isso não existe. Existe. Eu tenho certeza que o político que você votou, você lembra quem votou, você Sim. acompanha esse político, você sabe. Mas a maioria esmagadora não sabe disso. Então, quanto mais eu tenho uma população desassistida do ponto de vista da educação, evidentemente que a tendência é eu ter um núcleo político extremamente corrupto e extremamente ineficaz. Isso é a realidade do Brasil. Se nós tivéssemos uma população educada, se nós tivéssemos uma população politizada, as pessoas dizem, não, mas o Brasil, as pessoas estão mais politizadas. Por quê? Porque lê o WhatsApp? Porque vê rede social? Não. Talvez as pessoas estejam mais conhecedoras dos assuntos, não é? Mas mesmo assim, você vê, a gente tem no estado 49 deputados estaduais. Pouca gente sabe disso. Verdade. Né? Outro dia eu estava vendo, há alguns dias, prévia de feriadão, né? Feriadão, as pessoas só querem saber de sol e água fresca. A Assembleia aprovou aí, né? Todo mundo caladinho e tal, 6 milhões de reais para alocação de carros para os deputados. 6 milhões. Então, cada deputado vai ter uma Hilux, SW4, para a circulação deles, com motorista, com tudo. Aí você caiu de pau. Mas a população não está nem aí Tá para nem aí, isso. Esse é que é o problema. Você sabe quanto é o orçamento da Assembleia Legislativa de Pernambuco para esse ano de 2023? Não, faço nem ideia. Quase 1 bilhão de reais. 1 bi. Quase. 853 milhões. Mas para quê? Eles vão construir estrada, O orçamento da Assembleia administrativo. para eles. para gerir Para gerir a casa. É mesmo, Aldo. Então, aí você faz a conta assim. Meu Deus do céu. 1 bilhão são quase 1.000 milhões, né? É orçamento que não tem uma universidade federal, que não tem universidade rural, por isso falta escola, por isso falta estrada, por isso... É uma série, não, mas não é o legislativo que constrói. É claro, a política é a mesma, o discurso é o de sempre, mas poderia economizar um pouco mais, não poderia? Poderia. A razão para você ter tanto dinheiro para uma única instituição, não há razão para isso. Não há nenhuma razão. Um país tão pobre como o O nosso. próprio eleitor que vota nele está passando fome.
mas não sabe disso. É verdade. Então existe um corporativismo muito grande. Se a população fosse politicamente sábia, Sim, sim. ela daria o troco Sim. na hora do voto, né? De fiscal. E hoje em dia, como a gente falou no início do programa, todos os meios de comunicação estão presentes. Sim. Você pode mandar um zap para o seu deputado, você pode mandar um e-mail para o seu deputado, você pode acompanhar pela internet, você vai para o portal da transparência, você sabe de tudo. Mas as pessoas não querem saber disso. As pessoas querem saber de ficar o tempo todo com o dedo para cima e para baixo no Instagram, vendo vídeo do TikTok e essa qualidade miserável de sociedade que a gente está formando. Verdade. Lamentavelmente. Aldo, vamos mudar de assunto, porque se a gente for falar de ficar aqui em política, a gente vai terminar se estressando, né? Porque a política é algo realmente estressante. Não deveria ser, né? Aldo, a gente vai fazer agora, dia 21 de outubro, Outubro. uma imersão presencial para advogados. Muito bom. E, inclusive, quero aqui Lá no deixar escritório? lá no escritório, quero deixar o convite aqui para você, advogado que está nos assistindo. Dia 21 de outubro, faremos a primeira imersão presencial, onde vamos falar de formação de equipe, formação de time. Perfeito. O advogado precisa aguçar as suas habilidades como gestor, como líder. Então, tudo isso a gente vai falar no dia 21 de outubro. O link está aqui, vai ficar na descrição. Vai ser o dia todo. Serão 10 horas de imersão presencial sobre gestão, como faturar, Perfeito. como melhorar as margens, processos de trabalho. Advogado geralmente não é muito bom em organizar rotinas, processos. Não sei, eu sou advogado, mas... Então, mas a gente vê, Aldo, na vida do advogado, dia, né? É um grande gargalo hoje na advocacia. Quero aproveitar aqui para fazer esse convite, deixar aqui todos os convidados. A estrutura é boa lá, viu, pessoal? Conheço de bem lá o auditório, um auditório bem interessante, interativo, moderno. É importante, eu acho legal essa iniciativa. Já e bem localizado, perto central. Você consegue chegar fácil. Bem centralizado ali nas Graças. Vamos ajudar muita gente, Aldo. Muito advogado. Boa iniciativa. Um produto que não tem no Recife, essa imersão. Uma imersão que bom. Muito bacana. Legal. Meu amigo, você estava fazendo um trabalho acho que eu vi você fazendo um curso para... oratória? Para oratória. Você tem um trabalho para comunicação. A gente já faz. Eu sou professor universitário também, Frutuoso. E há um bom tempo a gente faz oratória, media trainer, a gente treina as pessoas que querem se comunicar na melhor maneira. Tem um curso que eu lancei, um curso pela internet. São 10 aulas onde a pessoa pode aprender, pode dar os primeiros passos da comunicação, porque eu passo dicas. Sim. E hoje em dia você consegue, se você se concentrar através do vídeo, através do áudio, através da leitura, já ir começando a buscar, através dessas ferramentas, a perfeição. Não há razão nenhuma, em tempos atuais, qualquer que seja a profissão, qualquer que seja o segmento, alguém chegar e dizer para você, não, eu não conheço, não. O conhecimento ele está aí, está disponibilizado. Deixe de ficar no Instagram o tempo todo vendo porcaria. Deixe de ficar no TikTok, porque a própria internet disponibiliza uma série de sites que você pode aprender tudo de idioma a aperfeiçoamento profissional. Então, conhecimento está aí. Excelente colocação, Aldo. E eu quero pegar esse gancho. Pegue. O que é que você vê, Aldo, hoje como um melhor posicionamento para advogado? Eu sei que existe o marketing de conteúdo, que é onde o advogado tem que estar inserido. O advogado não está fazendo dancinha e passando por ridículo em rede social. E pode aquele que quer ser ridículo, né? Pode, quem quiser passar por ridículo, fique à vontade. Mas, Aldo, você, mestre da comunicação, como é que deve ser a comunicação de um advogado nas redes sociais, nas plataformas? Vamos lá. YouTube, Instagram, nas plataformas. De início, você já tem todas as ferramentas disponibilizadas, não é? E aí vamos começar pela ferramenta mais usada, pela ferramenta mais fácil, pela ferramenta mais habitual, acessada pelas pessoas, que é o Instagram. Não tem nem o que discutir. Sim. Instagram é uma grande ferramenta para o advogado. O Instagram é uma grande ferramenta para você passar o seu conhecimento, para você adquirir conhecimento, para você trazer clientes, para você interagir com clientes. Evidentemente que se você não tem o domínio da ferramenta do ponto de vista mecânico, tem gente que domina e tem gente que faz esse trabalho. E aí você contrata um especialista nessa área. Mas eu acho que o Instagram hoje é fundamental para um processo de aprimoramento
na gestão de um advogado. Sim, concordo. E aí depois você tem o Twitter, que é uma coisa bem a passando, você tem o Facebook, daqui a pouco o Facebook ninguém está mais usando. Então o Instagram, Frutuoso, eu acho que é fundamental. Agora, há desdobramentos, não é, na comunicação. E aí, de repente, num processo tão rápido, curto ou demorado, você vai para um YouTube, você vai para um podcast, mas aí é o aprimoramento. Mas de início, diploma na mão, OAB na mão, Instagram na mão. Instagram. Você acha que é a rede, Eu acho, é a rede de entrada entrada. para o advogado se posicionar? É o passaporte para o É o posicionamento do Instagram. advogado. Evidentemente que você tem as mídias complementares. Aham. É uma entrevista numa rádio de conteúdo, Sim. é uma entrevista em uma televisão de conteúdo. Começar a aparecer. Aí é o processo, né? Esse processo. Só que você já pode contar com essa ferramenta genial que é o Instagram. Pelo menos hoje eu entendo como uma das melhores para esse tipo de posicionamento. Para quem quer ficar dançando, evidentemente que não é o Instagram, é o TikTok, né? Eu lembro. Aliás, que é uma coisa bem nossa, né? Porque quando você vai para a essência do TikTok na China, Ele não é essa pegada, não. é Nos Estados educação, Unidos. é educação o tempo todo. Não é É essa pegada, disputa de educação, né? É torneio de educação, é outra coisa. Agora, a vulnerabilidade do TikTok é nessa esculhambação por nome de Brasil. Abrasileiramos a rede para que ela Para pior. seja a essência do que é o nosso povo. E, infelizmente, Ó, Frutuoso. eu não diria, não seria injusto. O que é o nosso povo, eu acho que é muito Não, a pancada é injustiça. forte. Uma parte da nossa sociedade. Vou por um exemplo assim, bem claro, para fechar, porque eu falo muito. Vocês certamente que estão acompanhando a gente, principalmente seu público que é formado de advogados, eu acho que vocês já ouviram falar um termo que chama-se vergonha alheia. Sim. Eu estava acompanhando esses processos, por ofício eu tenho que assistir, né? Os votos lá do Supremo Tribunal Federal, aquele saco, aquela chatice de ministro amostrado, que podia dar o voto em 2 horas, faz questão de dar em 10. E eu estava vendo o julgamento lá do 8 de janeiro e o posicionamento de 2 advogados que foram defender os clientes lá no plenário do Supremo. Meu Deus do céu, olha, Vergonha alheia. eu não sei se você viu isso. Eu vi. Vergonha alheia, sabe? De um advogado fazer uma defesa infundada, de um advogado usar termos inadequados, de um advogado ir buscar na história a história errada, de um advogado fazer citações erradas. Vergonhoso, Frutuoso. Verdade. Vergonhoso. Vergonhoso. Coisa que você, advogado, pode evitar com Verdade. conteúdo. Não é? Verdade. Você imagina, você está diante da maior... eu acho que todo advogado, né, sonha em um dia estar fazendo alguma defesa no plenário No Supremo de um Tribunal Supremo Federal. Tribunal Federal, né? E terminou, lamentavelmente, colocando aí a categoria, a classe para baixo em determinados momentos. Verdade. Aldo, a gente fala muito, Aldo, aqui nesse podcast, para profissionais, empresários, advogados, mas nós falamos muito também para estudantes. Perfeito. Estudantes de direito. Até porque não tem, né? Estudante de direito não tem. Tem pouquíssimos. Estudantes de direito. E com a sua presença aqui, vamos falar muito para estudantes de jornalismo. Pois não. Vamos primeiro falar com o estudante de direito. Tá. Não só o estudante de direito, vamos ampliar mais. Estudante de direito ou o advogado iniciante, advogado recém-formado, que está ali buscando seu espaço. Como é que o advogado, Aldo, consegue chegar numa bancada para dar uma entrevista diante do grande Aldo Vilela na CBN Recife? Deixa eu lhe fazer aqui a contextualização. Tá. Eu lembro da minha primeira entrevista. Eu sou grande porque eu tenho 1,82 m, né? Não, você é referência, rapaz. Eu lembro da minha primeira entrevista na CBN Recife com você. Foi comigo? Eu acho que foi com você. A minha primeira entrevista com você. Comigo. A primeira na CBN, não lembro se foi com você, não sei se foi com o Mário Neto, se foi com... Mas, enfim. E, Aldo, é muito difícil, Aldo. Você tem aquele frio na barriga, você treme, você fica nervoso, você estuda 50 vezes ali o que é que você vai falar. Normal. Não é fácil. Não é fácil. Primeiro que o espaço não é fácil. Ali é um espaço seleto. Que vai pouquíssimas pessoas, os que mais se destacam na sociedade. Se destacam por tudo isso que a gente já está falando aqui. Exato. Tá? E aí, Aldo,
para o nosso ouvinte, né, o advogado, Recém-formado, o tal. estudante de direito, como é que ele consegue, Aldo, emplacar ali uma pauta e estar com Aldo Vilela na CBN? Se inserir. Bom, eu estou falando desde o início aqui sobre gestão. Eu estou falando desde o início aqui com você sobre empresariar. Eu estou falando desde o início de profissionalização. Um advogado recém-formado, que está no mercado, que disponibilize conhecimento, ele vai saber vender o produto dele. Como é que uma rádio, como é que uma redação de uma televisão, uma redação de um jornal funciona? A gente vive o tempo todo cascavilhando notícias. E essas notícias, elas devem ser referendadas, comentadas por pessoas que entendem daquilo. E aí volta a questão da especialização. Se eu tenho um problema aqui no Recife, é muito comum, lamentavelmente, a queda de edifícios, de vícios de construção, de problemas relacionados à habitação. Tem advogado que se especializa nisso, ou não, Frutuoso? Sim. Se eu tenho problemas de erros médicos, problemas com planos de seguros de saúde, eu tenho advogados que se especializam naquilo. Naquela área. Como é que a gente descobre de que maneira esse portfólio chega para a gente? Quando o advogado é recém-formado, quando o advogado está lá na batalha, ele mesmo vende aquele produto. A gente tem uma equipe de produção que cascavilha o Instagram, a gente tem uma equipe de produção que vai lá para o YouTube, que sempre está buscando nomes novos, para também não ter aquele mesmo nome para falar a mesma coisa o tempo todo, para não passar a ser arroz de festa. Entendi. Então, compete a quem é advogado tentar se vender. E aí, as produções elas vão em busca desses profissionais. Então aí você já está dando o caminho das pedras para o advogado. Se posicione, faça o seu. Que você é buscado. E você será visto. Será visto. Você tem uma produção que faz essa investigação, que faz essa pesquisa. Quem não é visto, não é lembrado. Então você tem um tempo todinho tem que estar se vendendo. Porque a gente tem essa produção. Ó, vamos falar hoje sobre o assunto tal. Poxa, quem é o melhor para falar sobre isso? Eu preciso dar ao meu ouvinte o melhor. Se eu der ao meu ouvinte o pior, eu estou desqualificando o meu ouvinte e estou colocando o meu produto para baixo. Exato. Quem é o melhor nessa área? Quem é que fala sobre isso? Quem é que tem mais profundidade no tema? A gente vai em busca disso. Perfeito. Claro que tudo é dia, hora e momento. Rádio e televisão, principalmente, que são veículos mais tradicionais, a gente trabalha com tempo. Então, no rádio eu brigo por 5 segundos. Eu brigo por 7 segundos, por 10 segundos. Uma entrevista ela pode ter de 3 minutos a 10 minutos. Vai depender do tema ou vai depender do entrevistado. Se o entrevistado é bom, se ele conhece o tema, se ele está predisposto, se ele se preparou para falar, ele vai embora. Uma entrevista que iria durar 3 minutos, ela dura 10, 20, meia hora. Se o entrevistado é ruim, se ele não sabe do tema, se ele não sabe falar, se ele não sabe se posicionar e se ele não se prepara para aquela entrevista, o que era meia hora termina sendo 2 minutos. Quem é que termina, entre aspas, se queimando? O profissional. O profissional que trouxe aquele... Profissional. Podia muito bem se projetar, se propagar. Então, uma entrevista na Rádio CBN. A Rádio CBN tem uma grande audiência entre juízes, né? Desembargadores, professores, operadores do direito. Então, quando você fala bem, você termina impressionando. Quando você fala mal, você termina impressionando também. Sim. Pro ruim. Pro ruim. Então a questão é simples. Vai dar uma entrevista em qualquer canal, em qualquer emissora de rádio, em qualquer podcast, em qualquer emissora de televisão, para você se dar bem, seja com quem for que esteja entrevistando você, é conhecer, é dominar o assunto. Quando você domina o assunto ao qual você é acionado, não tem questão, você vai estar bem. Até porque, veja, quem está apresentando, a minha obrigação é perguntar. Sim. Eu não conheço. Sim. A sua obrigação é responder. Exato. Então, por quê? Eu me coloco na condição do ouvinte. Ele está lá do outro lado querendo saber sobre aquele determinado assunto. E eu vou buscar um especialista no assunto para falar sobre isso. Exato. E esse especialista no assunto, ele tem que conhecer o assunto. Conhecer a altura. Exato. Não tem dificuldade nenhuma, viu? Mas nenhuma. Ok, profissional da advocacia? Porque geralmente o que acontece? Às vezes você diz, não, mas poxa, eu sempre vejo os mesmos na TV, eu sempre ouço os mesmos no rádio. Vá atrás, vá em busca, vá para o histórico, que você vai ver que eles são bons naquilo que eles se propõem a fazer. Agora também você não pode ser genérico, tá?
Porque ninguém sabe de tudo o tempo todo. Às vezes você vê o cara querendo falar de previdência social, de trabalhismo, de imóveis, de tudo, quando na verdade ele não tem profundidade em um só assunto. E é uma E coisa. geralmente os especialistas são melhores. Sim. O nome já está dizendo, né? Especialista. E é uma coisa, Aldo, que a gente recomenda muito para o advogado que está nos ouvindo agora. Se especialize, se aprofunde. Eu lembro que quando a gente ia para a CBN, ia não, que ainda vou muito. De vez em quando eu estou lá. Depende do assunto. Dependendo do assunto. Eu não vou chamar você para um programa meu de rádio para discutir física quântica. Eu não vou chamar você para um programa de rádio para discutir a PL tal do Congresso Nacional. Eu não vou chamar você para o meu programa de rádio para estar discutindo sobre o festival de dança que vai ter no Recife Antigo. Verdade. Óbvio que não. Nós falávamos, Aldo, e a gente fala muito sobre a questão de juros bancários, que é uma área que a gente tramita, a gente tem expertise. Uma profundidade, até muitos anos falando sobre reduzindo os juros de financiamento de veículos, de casas, de essas ilegalidades que os bancos cometem com os nossos consumidores. Eu lembro que eu dei uma entrevista, Aldo, para você. Foi. Eu estava em Londres. Dei uma entrevista de Londres, foi de Berlim, não lembro bem. Graças a Deus a gente tem aí a comunicação pelo streaming, né? E a gente conseguiu fazer. Então, fica aí um conselho. Se você, advogado que está nos ouvindo, pegou as dicas que foram dadas aqui, dicas riquíssimas. E não tem segredo, Frutuoso. A coisa mais simples do mundo é entrar em contato com a rádio. Mas eu não sei como é que eu vou falar com a produção do Aldo. Tem o Instagram lá. Só entrar no Instagram da CBN, do próprio Aldo, manda, tem uma equipe que está lá trabalhando. Não existe dificuldade quando você quer. Se você achar que deve ser procurado, como você é operador da justiça, você tem que funcionar como a justiça. Como é que a justiça funciona? Ela tem que ser provocada. Sim, sim. Não é? Não adianta para que ela se pronuncie, né? Se pronuncie. Verdade. Bom, estamos caminhando aqui para o final do podcast. Passo rápido, né? Porque papo gostoso, passa rápido. Mas antes, Aldo, de a gente prosseguir aqui para o nosso desfecho, eu queria que você deixasse também a sua orientação, Aldo, para o estudante de jornalismo. Perfeito. Falamos com um estudante agora de direito. O estudante de jornalismo que quer lá na frente ser um Aldo Vilela, um grande âncora com expertise nacional. Não, brincadeira. Qual é a recomendação que você daria para ele, Aldo? Bom, atenção, estudantes de jornalismo e comunicação de modo geral, né? Seja além de comunicador social, porque você não é mais jornalista nem radialista, você agora é comunicador social. Seja empresário de você mesmo. Seja gestor da sua carreira. Seja dono da sua empresa. Aí a tendência é que você se dê bem. Se você se forma em jornalismo, se você quer ser um comunicador social e na sua cabeça ainda tem a CLT presente o tempo todo, a tendência é que dê certo. Mas vai dar mais certo se você se colocar na condição de gestor da sua carreira. De fazer uma assessoria, de abrir a sua empresa, de correr com sua produtora, de prospectar, do ponto de vista empresarial, uma vida mais consolidada. Seja jornalista, seja radialista, seja publicitário, você não pode deixar de ter essa veia de empreendedor. Para tudo, absolutamente para tudo. Acabou aquela história, me formei, vou trabalhar no jornal. Não existe mais jornal, o jornal acabou. Não me formei, vou trabalhar agora numa assessoria de imprensa gigante. Monte a sua. Me formei, vou trabalhar numa emissora de rádio. Rádio está acabando, cada vez mais diminuindo. Vou para uma emissora de televisão, mesmo processo também. Então você já se forma com uma emissora de televisão própria. Você tem o YouTube, você tem o Instagram. Você se forma com o seu jornal próprio, que você pode abrir o seu site, você pode abrir o seu blog. Então o caminho, Aldo, é empreender. Empreender. Não tenha a menor dúvida. Empreender, ok? Não existe mais espaço de maneira alguma, seja na comunicação ou qualquer outra profissão, que você não seja um empreendedor. Mas eu não sei. Aprenda, camarada. Mas como é que eu vou aprender? Busque conhecimento. Acabou. Não tenho o que discutir, não. Acabou. Veja que É uma dica
de Aldo Vilela, um grande mestre da comunicação, Muito obrigado. direto para o estudante de jornalismo. Talvez essa dica fosse dada num simpósio a uma entrada de, sei lá, R$ 1.000. Para ele ficar com raiva de mim, né? Para dizer a verdade. Ele está recebendo hoje aqui gratuitamente no YouTube. E aí, aproveitando aqui o ensejo, faça a sua inscrição no nosso canal, curta o nosso podcast. Bota o joinha lá. Tá. Bota o joinha. Se não gostou, bota lá que não gostou. Bota um comentário. Perfeito. Mande sugestões de quem você quer ver aqui no podcast, no Frutuoso Cast. Isso. A gente quer lhe ouvir, quer interagir com você. Aldo, essa dica que você deu, ela é ouro e ela está sendo dada de graça aqui para os estudantes. E não só para o estudante de jornalismo. Sim, mas para o estudante de direito, principalmente, para quem quer, de certa forma, se inserir no mercado. O mercado, cada vez mais, ele vem encolhendo, o mercado ele vem tendo aí a substituição, inteligência artificial já é uma realidade para todas as profissões, mas isso é natural. A gente vive de ciclos, a sociedade. Né? Uma época você está tendo estabilidade, na outra época não. Isso é normal nas profissões também, não tem a menor dúvida disso. Algumas são ampliadas, outras são diminuídas. Isso é um processo normal e natural da vida. Perfeito. Meu amigo Aldo Vilela, vamos fazer aqui o encerramento. Vamos lá. Padrão, que é o nosso bate-bola. Ok. Para encerrarmos aqui o nosso podcast. Antes de mais nada, você pode me acompanhar na Rádio CBN, de segunda a sexta. Por toda a tarde eu estou lá. Você pode acompanhar a gente também nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook e no próprio YouTube. E tem os nossos blogs também que você pode acompanhar, que é o aldovilela.com.br. São blogs mais voltados para a política, para a economia. É o seu público que divide eu comungo com você. Perfeito, maravilha. Bate-bola rápido com Aldo Vilela. Prato favorito? Prato favorito? Eu sou muito regional. Eu gosto de uma boa carne de sol, sabe? Com aquele feijão verde e aquele vinagrete. Acabou. Sou bem regional, sou bem regional. Quem não gosta de cuscuz desse, também, boa cara. pessoa não é. Mas gosto de cuscuz também, muito. Livro. Eu me inteiro muito através de livros voltados para a comunicação. Eu estou lendo agora o do Leni Quirilos sobre oratória, sobre o dom da comunicação. Não sou muito chegado à biografia, não. E o meu livro de cabeceira, por incrível que pareça, as pessoas vão dizer, nossa, eu todo dia vou lá e 10 a 15 minutos eu leio a Bíblia, Frutuoso. Excelente. Eu acho uma leitura sempre atual, enigmática e acolhedora. Então eu indico aqui a todos, todo mundo tem uma Bíblia em casa, né? Ao final do dia, ao final da jornada, lê alguns capítulos dessa Bíblia. Não precisa ser para o Apocalipse, não. Você vai folheando a Bíblia, não precisa ser de maneira sequenciada, mas eu indico aqui com uma boa leitura. Não há livro melhor. Eu acho. Não há livro melhor. Eu acho. São 66 livros Você atualizadíssimos. sabe que eu ganhei uma Bíblia agora da minha mãe? Interessantíssimo, porque ela vem toda em letras maiúsculas. Muita gente reclama que E é pequenininha. ela vem em letra maiúscula. Pô, é uma maravilha. Para quem letras grandes ou todo em caixa alta? Todo em caixa alta. Todo em caixa alta. Olha aí. Para quem tem 50 anos e já usa óculos há 40, é a melhor coisa do mundo. Coisa boa. Aldo, um sonho já realizado. O sonho já realizado? Pô, Frutuoso, eu acho que do ponto de vista profissional eu já realizei todos os meus sonhos. Eu sonhava em fazer comunicação esportiva, fazer Copa do Mundo, fiz. Depois eu comecei a sonhar com política e as grandes coberturas das eleições nacionais e internacionais também fiz. Então eu acho que eu já realizei meus sonhos profissionalmente, graças a Deus. Perfeito. E pessoalmente também. Um sonho que você ainda quer realizar. Um sonho que eu quero realizar. Olha, eu sempre trabalhei na possibilidade de um dia virar empresário da comunicação. Tem uma emissora de rádio, não é? Talvez esse seja um sonho que eu acalento, porém, em dias atuais, cada vez mais, não difícil, mas desnecessário, porque nós já temos muitos veículos de comunicação e, de repente, eu já sou dono, né? Com Instagram, com Twitter, essa coisa toda. Coisa boa. Uma entrevista para você enigmática. Que eu fiz, o que eu tenho a fazer. Que você já fez. Olha, eu já entrevistei todos os meus pautados, eu tive a felicidade de entrevistá-los.
Eu fiz uma entrevista muito boa, com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Uma entrevista grande, de quase 40 minutos, e eu diria que foi uma das melhores entrevistas que eu fiz, porque o Fernando Henrique Cardoso é uma sumidade, é um conteúdo assim gigante. Intelectual de primeira. Mas já fiz outras entrevistas também, né, com artistas conhecidos, com personalidades. Então, das que eu fiz, que eu destaco, que eu gostei, foi de Fernando Henrique Cardoso. Agora, poxa, se você me perguntar, ao longo desses 32 anos, eu já fiz mais de 10 mil entrevistas, contando com os programas que eu tinha de televisão de entrevistas, os programas de rádio, inúmeras entrevistas. Então, os presidentes, eu entrevistei todos, mas eu diria que o que eu mais... Uma entrevista que eu tenho um certo carinho é com o Fernando Henrique Cardoso. Perfeito. Quantos presidentes da República no cargo, Aldo, você já entrevistou? Bom, já entrevistei o Lula, o atual presidente, excelentíssimo senhor presidente Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Michel Temer, a ex-presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Collor entrevistei como repórter. Mas não foi uma entrevista dada a mim, foi uma entrevista coletiva. Ou seja, eu já tive o desprazer disso. Ou seja, nos últimos 20 anos, todos os presidentes da República foram entrevistados por você. Graças a Deus. Perfeito. Em maior e menor tempo, mas eu consegui. Uma entrevista, Aldo, que você gostaria de fazer? Gostaria de fazer. Tem um entrevistado que ele seja... Tem um bocado, né? Na política mesmo tem um monte de gente que eu gostaria de fazer entrevistas e até entrevistar, talvez, mais uma vez. Eu sempre entrevistei e acho sempre bom entrevistar o ex-presidenciável Ciro Gomes. Ciro Gomes. É dono de um conhecimento, de uma retórica fantástica. Mas eu vou te falar, Frutuoso, de político, assim... Quando a gente quer entrevista, eu já fiz boas entrevistas, não tem assim, grandes aspirações para a política, até porque está na pauta do dia a dia, né? Vai vindo, eu vou entrevistar. Quem já entrevistou todos os presidentes da República, imagino que já esteja bem satisfeito. A gente entrevista muita gente, né? Então, eu já entrevistei grandes juristas, eu já entrevistei... Né? Outro dia eu estava conversando com seu colega, que é muito polêmico, o Cacai, que é advogado. Sim. Brasília, uma bela entrevista. Advogado criminalista. Né? O ministro Marco Aurélio Mello, outro dia entrevistei o ex-ministro. Então, você tá sempre bem servido. Tem boas pautas. Perfeito. Bom, pessoal, antes de fazer aqui a pergunta derradeira e encerrar o nosso podcast, eu queria mais uma vez lembrá-lo da nossa imersão dia 21 de outubro. Você é advogado que quer saber mais como gerenciar a equipe, como formar time, como criar processos de trabalho, como aumentar faturamento e lucro. Faturamento por si só é só vaidade, o que importa é lucro no bolso, né, Aldo? Apurado não é lucro, né? Pois é, né? Muita gente acha que faturamento é o divisor de águas, mas às vezes o advogado tá pagando para trabalhar e não sabe. Então essas coisas a gente vai mastigar em 10 horas de imersão presencial no dia 21 de outubro. Antes da última pergunta, aproveito também para pedir para que você curta o nosso podcast, deixe seu like, compartilha com seu amigo aí, advogado, que quer ser um gestor, quer ser um empreendedor. Dicas riquíssimas foram deixadas aqui nesse nosso podcast. E, Aldo, a gente finaliza. Na verdade, eu quero fazer duas colocações ainda. Uma é um ponto de inflexão, Aldo. Existe um livro de Flávio Augusto, um dos grandes empreendedores do Brasil, que se chama Ponto de Inflexão. É onde ele fala qual foi o ponto da vida dele que serviu para mudar o que ele é hoje. Aldo Vilela tem algum ponto de inflexão ou teve na sua vida algum ponto de inflexão na sua carreira? Ano de 2000. Eu à época trabalhava na TV Jornal, fui convidado para trabalhar à época na TV Tribuna, era a Record, era a Band na época. Ok, que bom, maravilha. Mas, poxa, para vir para cá você não vai vir como CLT. Você vai ter que vir como prestador de serviço. Pessoa jurídica, você vai ter que abrir uma empresa, tal. Poxa, eu vou deixar de ser CLT. E agora? Carteira de trabalho, bater o ponto, INSS, e férias, e 13º, eu vou perder tudo isso? Acabou. Foi o ponto de inflexão. De flexão, foi o divisor de águas. Desde então, eu tenho tentado ser dono do meu destino. Perfeito. Bom, Aldo, nós finalizamos o nosso podcast. Obrigado. Antes de lhe passar para a derradeira, essa sim é a derradeira,
Eu quero lhe agradecer pela Não, sua eu que presença. agradeço. Obrigado. Lhe dizer que foi uma honra muito grande estar aqui com Obrigado. um grande comunicador, Obrigado. um Obrigado. grande especialista na Obrigado. 7ª arte da comunicação. Obrigado. Aprendo muito com você, Obrigado. lhe ouço todos os dias Obrigado. e lhe Obrigado. agradeço pela sua presença. Eu que tenho que agradecer. Obrigado, Aqui nós no nosso somos podcast. amigos, né? Então, foi bom. Muito obrigado. Bom, Aldo, para encerrar, eu queria que você deixasse, e aqui eu já me despeço de você, quem encerra o podcast é Aldo Vilela. Muito bem. Eu queria que você encerrasse, Aldo, deixando uma mensagem tanto para esse projeto que está nascendo, o que é que você achou, o que é que você acha do Frutuoso Cast, quanto para os advogados, os empresários que nos ouvem, Geral. os advogados que tanta dificuldade, né, Aldo, nesse meio jurídico, brigam às vezes contra o cliente, contra o mercado, contra o sistema de justiça. Então, quero que você deixe, Aldo, para a gente finalizar, sua mensagem para o nosso podcast e sua mensagem para o mercado e o mundo jurídico. Obrigado, Frutuoso, pela atenção. Muito obrigado a você que aturou a gente aí por mais de 1 hora. Uma coisa é sonhar. Todos nós sonhamos. Não custa nada você sonhar alto, sonhar pequeno. Agora você tem que realizar. Sonhar é uma coisa. Em busca do sonho, você realiza. Então é melhor você pecar por excesso do que pecar por falta. Verdade. Ok? Show de bola. Obrigado. Parabéns. Valeu, Fruto. Obrigado, amigo. Obrigado, pessoal. Deco, obrigado a todos aqui do estúdio. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Let me tell you.